Todo mundo que inicia no jiu-jitsu tem dificuldade de finalizar. Você até chega em posição dominante, 100 quilos, montada, costas, ou tá até numa guarda boa, mas não consegue progredir, trava. Você fica só numa posição defensiva. Até nas vezes que você consegue encaixar uma finalização, você perde ela, porque você não tem noção de controle. Um dos caras, no cenário atual, que mais cria oportunidade de finalização e usa elas para controlar, não só para vencer a luta, mas para controlar o oponente, é o Micael Galvão. E hoje, nessa análise, a gente vai extrair essas informações, essas intenções, e você pode, a partir disso, levar para o teu jeito de lutar, para aumentar as tuas taxas de finalização. Legal? Então vamos dar uma olhada, eu vou selecionar algumas partes mais importantes aqui para a gente analisar como o Mika se posiciona na luta e como ele cria oportunidades. Last minute and looking through who to choose as an opponent. You know, after seeing Mika suplex at the last Who's Number One, it became obvious that Cody Steele was a prime candidate. Cody's got a lot of nice feints going on. Yeah. But like that nice little duck under there by Mika, it's so smooth. And really the problem is it's not even just being taken down. It's where do you land when you take each other down. That's where our sport is so much different than wrestling. It's not just a takedown. It's where you land or what you land in, even if you do the takedown. Beautiful foot sweep. Sweep to the front, headlock, guillotine is Mika Galvão. He's got a submission wrapped up and it's been less than 2 minutes, Sean Williams. Yeah. Vamos lá. Começando aqui. Qual que é o lance? Presta bem atenção. Na ideia normal do jiu-jitsu, e que a gente aprende, vou lidar com as extremidades, braços e pernas, chegar numa posição de domínio, 100 quilos, montada e costas, progrido para uma finalização. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Essa noção de progressão é muito importante. O que no final acontece? Então você lida primeiro com as extremidades para tirar isso, acessou o tronco de algum jeito, montada, costas, 100 quilos, depois você vai isolar novamente as extremidades. Você primeiro então lida com as extremidades, chegou na massa central, lida com as extremidades de novo. O que o Mika faz, e muita galera da luta livre também faz, ele tem essa influência, já no primeiro momento de eu lidar com as extremidades, eu não estou lidando com as extremidades só para chegar e acessar o tronco. Eu estou lidando com as extremidades não para tirar elas da minha frente só, mas para atacar. Então, ao invés de repente, eu estou olhando ali as pernas na hora de passar a guarda para tentar tirar elas para chegar nos 100 quilos, eu estou olhando ali as pernas, lidando com as extremidades, para já tentar atacar ela. Eu não estou lidando com as extremidades para tentar tirar elas como se fosse um empecilho e chegar numa posição de controle e finalizar. O Mika ele faz isso muito bem. Então, ele sempre está lidando com as extremidades, que é o primeiro contato que você vai ter com o corpo do cara, normalmente, não como só um mecanismo de defesa do cara, mas como uma oportunidade de ataque dele. Ele vai ter que lidar com as extremidades de qualquer jeito. Ele pode lidar para tentar tirar elas e acessar o tronco e atacar, ou ele pode atacar de uma vez, que é o que ele faz. Aqui, nesse exemplo em específico, quando a gente está falando de troca de queda, né, ou em qualquer circunstância até no chão, toda vez que o cara se coloca numa posição inferior, a cabeça está mais baixa do que a cabeça do outro oponente, você consegue acessar a cabeça do cara. Você consegue isolar a cabeça do cara. Cabeça e braço. Na hora que a gente está quedando, tem dois objetivos, tem mais, tá? Mas tem dois objetivos que você pode aplicar para tentar fazer a mesma coisa que o Mika faz, que é o lance de você controlar a postura do cara, às vezes na inside position ali e tal, você coloca a mão atrás, um collar tie, ou até no kimono, você conseguir jogar o cara pro chão. Quando você joga o cara pro chão, naturalmente as mãos dele vão também. Quando as mãos dele vão também, todo o pescoço está livre. Essa é uma das coisas, você direcionar o cara ao chão, controla a postura, direciona o cara ao chão, quando o cara vai pro chão, você isola. Primeiro. Segunda coisa, quando o cara abaixa a cabeça, porque ele vai ter que abaixar para entrar uma queda. Ele abaixou o nível e entrou uma queda. Ali a cabeça dele também está mais baixa. Então todas essas oportunidades, ou você ativamente está levando o cara pro chão, né, diminuindo o nível da cabeça dele e entrando, ou ele entrando em você, todas essas coisas você vai conseguir aplicar. Então você vai conseguir encontrar a oportunidade ali no primeiro momento para isolar a cabeça e braço, que é o que ele faz muito.
Vamos lá, ó. Presta atenção. Now that's where our sport is so much different than wrestling. It's not just a takedown, it's where you land or what you land in, even if you do. Ó, desestabilizou. Como é que tá a mão e a cabeça? Livre. Nós, jiu-jiteiros, e eu me coloco nisso também, quando isso acontece, o que vem na nossa cabeça? No primeiro momento, joguei o cara no chão, vou pra cima pra estabilizar a queda. A gente ainda tá muito condicionado a essa ideia de ponto também, né? Vou pra cima pra estabilizar a queda, ou já tô próximo ali das costas, de uns 100 quilos, vou pra cima do cara. O Mika, não. Ele quedou, olha a oportunidade que tá sobrando aqui. Você entende? O objetivo é simples, vou jogar o cara mais pra baixo pra eu isolar a cabeça. Vou isolar o cara, isolar a cabeça e braço. Ele já vê isso. E ele, na hora que ele isola, olha o que ele faz. Ele não senta. Ele vai pra cima do cara. Você perde muita guilhotina e finalização porque você encaixa e senta. Nisso, o cara que tá em cima, ele vai rodar. Ele vai pra tua lateral. Ele sai. Você não encaixa, você encaixa e pula. Você encaixou, você pula no cara. Ou você vai usar isso como mecanismo de controle para girar pras costas, fazer outras coisas. Mas se você tá pensando em finalizar, você senta e pula no cara. Pra evitar que ele se mexa, ele saia dessa situação. Legal, isso é uma das coisas. Faz tipo um pull guard, né? Submission wrapped up, and it's been less than 2 minutes, Sean Williams. Yeah. Look at that guillotine. It's on. If he's on that side, now it's really going on here. It's got on the good side here. He was able to recover nicely. He was on the weak side there for a moment, but he's recovered nice. I'm sure Cody Steele is really used to being stuck in guillotines, but is he used to being stuck in this guillotine? Mika Galvão rolling with the guillotine once again. Got the legs locked up, and that's a trouble for Cody. He's got to get his hips free. He's got to walk the legs back. Should shake his legs up and down. Should start pumping his knees, and that'll free those legs. Looks like he's so far so good. Mika should start working his legs, could start working his legs and pummeling to the mount here off of this guillotine. Using that right leg. He's able to get out. The fans going wild here in Austin. This match is living up to the hype. We knew it was going to be action-packed. Novamente, o que eu falei? Os dois exemplos que eu usei. O cara, ou você direciona o cara para estar num nível mais baixo que você, e aí você consegue isolar a cabeça e braço, ou no momento que ele mesmo abaixa, ele nem precisa chegar na tua lateral. Ele abaixou o nível, é a oportunidade criada para você conseguir isolar a cabeça e braço. Você entende? É simples a coisa. Às vezes a gente complica muito o jiu-jitsu. Não deve ser complicado. E aí ele entra e olha o que o Mika faz. Ele não só isola e vai para trás, ele isola e pula no cara. Ele não dá um só sprawl, ele isola e já pula no cara. Ó. Se liga. Wild here in Austin. This match is living up to the hype. We knew it was going to be action-packed again. Right. Look at that beautiful front headlock attack by Mika. The timing that he's hitting that on is just perfect. Yes, it is. Very, very good. Again, he's on the guillotine. He'll sit guard. But he's out again. But those wear you out. Guillotines wear you out. And so, again, very, very nicely done. Again, it's not just the takedown. It's what you land in or where you land. We talk about Cody Steele. He's 2-2 here at Who's Number One. But he's actually... Aqui, ó. Aqui, a configuração já é diferente. Ele não tá conseguindo tão bem isolar as extremidades, que são as pernas. Então ele vai para uma passagem, ele vai tentar acessar uma posição de controle. E se você olhar bem, qual que é a desvantagem do Cody? Bom, ele tá com os pés, o Mika tá pesando aqui no ponto, no tornozelo do cara. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas do ponto de vista da biomecânica, quando eu ataco a extremidade de um membro, por exemplo, o punho aqui, ó, em relação ao cotovelo, a extremidade, o punho, né? O pé, o tornozelo em relação ao joelho, eu estou no ponto de eu gero maior braço de alavanca. O braço de alavanca é maior. Significa que o torque na articulação é maior. Ou seja, esse cara vai ter que produzir mais força. É o conceito de alavanca no jiu-jitsu, tá?
esse cara vai ter que produzir mais força. Então ele pesa ali e esse cara não vai conseguir com muito, ou se a não ser que ele for muito, muito forte, deslocar o Mika para cima, para algum lado. Então ele tá pesando. E nessa situação, se vocês lembram dos conceitos de passagem de guarda, que eu sempre explico no meu curso Rota do Passador, onde eu dou todo explico de um jeito estratégico como passar guarda, tanto movimentando quanto colocando pressão, e com exercícios das dinâmicas ecológicas, a CLA, né? Eu falo sobre a questão de afastar os cotovelos e joelhos. Ou se você olhar a linha do joelho da linha do quadril. Quando o Mikael está aqui nessa situação, ele já afastou, ele já criou essa distância. O que sobra para o Cody? Ele poderia muito bem, cara, eu vou isolar um braço para tentar raspar, eu vou empurrar para tentar sair. É uma possibilidade. Mas você vai ver que ele vai tentar começar a construir um choi bar, uma finalização. Porque no momento que você tenta ir para uma finalização, quando você está em baixa, você tem o que a gente chama de counter, né? Você barra o oponente no ataque dele. E essa é uma outra forma de você usar a finalização, você barrar o oponente. Você pode fazer isso com Kimura, com choi bar, tá? Been focusing a lot on MMA recently. Cody is first place Marianas Open winner. He won EBI Combat Jiu-Jitsu. And he's got wins over Philip Rowe and Alec Balding. Mika Galvão has an 8-1 record here at Who's Number One. Wins over Oliver Taza, Andrew Tackett, William Tackett, Jacob Couch, Dante Leon, Jay Rodriguez, PJ Barch, and Alan Sanchez. Mika has just dominated this division. Olha. Yeah. And you know, the philosophy or the mentality of this. Olha, ele tá tentando encontrar com o Kimura, ele vai tentar dar mão com mão para começar a isolar o braço. E no momento que você isola o braço, você vai tentar aplicar uma finalização ainda estando em situações piores. Óbvio, né, que você vai pegar essa sensibilidade. Ele não tá passado, mas ele tá construindo ali uma posição de passagem. Você poderia estar num ciclo defensivo agora, que é um ciclo de defesa. Eu preciso sair daqui, preciso retomar. Essa pode ser uma intenção. Ou buscar um ataque para tentar também usar o ataque como defesa. Porque no momento que eu vou atacar, o cara vai se reorganizar para não apanhar, né, para não bater. Essa é a ideia, usar finalizações como recurso de barrar o cara, que é o que ele faz. Doesn't have to be different. Your strategy doesn't have to be different from MMA que ele não conseguiu, né? and Jiu-Jitsu. I think it's the best strategy. Wear someone out and then finish them. But how you do it is vastly different, and that's where you know, does Cody have that? Does he have a way to wear Mika out and submit him? He's stuck in a crucifix. Cara, é impressionante como o Mika ele consegue isolar fácil mesmo, mas vamos mais pra cima, pra gente não demorar tanto, né, na análise. Olha lá, cabeça baixa, mesma coisa. I was just going to comment. Look at the Isolou. stance Mika takes, almost inviting. Well, Look at that. He needs to turn immediately to the ceiling, to face the ceiling. Does Cody Steels? He's got caught in That's that. a very, very, very tight front. He's caught. He's caught. Yeah, he is stuck there. If he turns this way, he's going to get this going on way worse. Mika let that go. And he must have felt that it was slipping out. E tem uma coisa interessante quando a gente usa essa ideia de atacar extremidades e já não mais usar extremidades para tirá-las da frente, que é o fato de que você também vai, boa parte das vezes, não só barrar as defesas do oponente, você pode fazer isso, barrar o ataque no oponente, desculpa, mas você vai cair em situações dominantes. Você usa a finalização para controle. Você usa essa entrada para ir para umas costas, para já cair numa passagem. Você usa a entrada de finalização para chegar em situações onde o domínio é maior. Então a gente está olhando diferente a finalização. Já não é mais um trajeto onde eu vou para uma situação de controle e finalizo. É uma outra forma de usar e eu gosto bastante. Trabalhar agora para montar, Mika. Vai trabalhar para montar. Esmagar embaixo aí. Still looks tight, but Não deixa sair, ele vai querer sair. must have felt that it was slipping. Vai querer sair pela janela aí. Isso. Olha o braço. Olha o braço. Loop that leg over to the mount here. He's got a Kimura. Não deixa sair, vai querer sair por baixo. Aí, ó. There's the mount. He goes to the gift wrap. He's an underhook with that top arm. There it is. A nice little pummel on his right side to go to Katagatami. So he's got the gift wrap. He's got Katagatami coming.
know he'll take an arm if he's so inclined, if he feels like he needs to. It's interesting, you see in the corner of Cody Steele, both Tackett brothers, or two of the three Tackett brothers, both of which competed against Mika. Yeah. So they have the most experience against Mika Galvão, and I'm sure they gave a lot of insight in their training with Cody Steele. See if Mika uses an underhook of the right arm, or tries to take the back. Nope, he's going to stay mounted. So he's going to look to wear Cody Steele out. But that tells me, besides he's not chasing the back. No geral, nas posições dominantes, dependendo de onde for, né, se for, por exemplo, uma montada, ou nos 5 quilos, ou nas costas, nós teremos alvos principais. No caso da montada, eu estou querendo que o cara fique de costas no chão. A maioria das possibilidades de defesa desse cara estão quando ele se lateraliza. Quando ele consegue ter esse movimento de tronco para se lateralizar. E ficar compacto. Então eu tenho que matar essas duas coisas. Deixar ele estendido, né? E também de costas no chão. Por isso que a gente normalmente usa a solução de colocar uma cabeça ao lado uma cabeça não, um bíceps ao lado da orelha, da cabeça. Nesse sentido, esse cara não se mantém no chão, né? E é o que o Mika busca, o que basicamente muita gente busca na hora que controla a montada. Então eu não vou ficar muito por aqui, porque aqui a gente já sabe, o Mika ele não vai conseguir um grande resultado. Mas na hora que ele sai, eu quero chegar nesse momento. De novo, cara. Percebe? É trabalhar o nível da cabeça. Trabalhar o nível da cabeça. Cabeça mais baixa, That time Cody shook that off. But he's going to put himself back in that position again by shooting low like that. Right hand on the hip, Cody. Left hand on the elbow. Fight the hands. Good. Now close the hip. There it is. Oh my! And right in, that's tight. That is very tight mounted guillotine. Very good position here for Mika. He should have held out. He pops out. Yeah, he must have felt it was slipping. As locked hands, I believe, are better than the one-handed guillotine from the mount. You can really just hold it much longer. Okay, so here's the question: if you suplex the mayor in his own city, by definition, does he relinquish his title and position in office? And now Mika from Manaus. There's an Oki Ezekiel. Love this strangle. It's a good way to get the hands up. Ele se mantém muito bem na montada, né? Mas ó, percebe? Quando ele consegue isolar ali a cabeça de algum jeito, aí ele sobe para a montada. No momento, vocês não perceberam isso, mas no momento que ele está tentando isolar a cabeça, que ele está tentando colocar a cabeça e braço, isolar a cabeça e braço, ele vai para uma montada mais baixa, uma montada onde ele fica mais estável. Por quê? Porque ele precisa projetar o tronco para cima. Tá? Let's go for the triangle, he's saying. Uma certa, Mika. He might slide around to the back Agora. this time. Yep. Batata. Vamos lá. Só esquema simples aqui. 5 pontos para se atentar nas costas. Mobilidade da cintura pélvica, mobilidade da cintura escapular, linha dos ombros e linha do quadril, tá? Altura do cara, não deixar ele mais alto que você. A cabeça acima da tua. Não deixar a cabeça ao lado da tua em direção ao solo. E a mão. Basicamente é isso, né, que a gente está tentando olhar. Então toda vez que o cara coloca a cabeça no chão, por exemplo, do lado da tua, ele vai conseguir sair com mais facilidade as costas do teu peito. Então ele vai conseguir se mexer. Esse cara ou ele vai mexer embaixo, quadril, ou ele vai mexer em cima, para tentar sair, tá? Os ombros. Então toda vez que ele consegue tirar os ombros do teu peito, ele está colando costas no chão. Toda vez que ele consegue tirar o quadril, né, ele girar o quadril e colocar o quadril no chão também, ele está rotacionando essa parte inferior, que vai ajudar, por sua vez, muitas vezes sair das costas. Então o controle é evitar a mobilidade desse cara na parte de baixo e na parte de cima. Junto a isso, controlar a altura para que ele não suba, porque uma vez que ele sobe, você perde, cara, muito controle ali da cintura escapular, principalmente, tá? Desse cara, das linhas dos ombros. Então, que esse cara se mantenha numa altura mais ou menos como tá. E a cabeça, se a cabeça estiver do outro lado, no chão, ele também consegue facilitar a sua saída. Por fim, as mãos. É uma briga de mão aqui para você conseguir chegar no pescoço. Então, se a gente fosse resumir, o controle de costas vai estar aí. Tá? E aí tem mecanismos para você controlar melhor.
o Mika, ele vai fazer isso muito bem. E Triangle agora, né, in cara? place. Hand fighting. Tirou. And the one thing about Mika is he's got insane flexibility. So look at that. As I say that, he uses those legs to trap the arm. There it is. Arm around the neck. Arm trap position. We're looking at a rear naked choke finish here, Sean Williams. Yeah, we are. He's got it under the chin. That's it. And Cody taps. Mika. Já era. Não tem o que fazer, né? Você viu? O controle. Aqui ele conseguiu uma boa finalização e normalmente a gente consegue, a maioria das vezes, as finalizações a partir de posições dominantes, porque nós temos o maior controle do cara. Quando a gente vai pro bote, a gente não tem tanto controle. Mas essa é uma forma de finalizar. A gente muda esse prisma de chego em posições dominantes para finalizar, lido com as extremidades tirando elas, para chegar em posições dominantes e depois isolar novamente essas extremidades. E agora minha visão é, lido com as extremidades tentando já encontrar oportunidade de finalização. Isolar elas para finalizar. Se der errado, eu conduzo esse cara para alguma situação onde eu estou com controle e dominância. Então eu uso a finalização que não está tão bem encaixada para controlar ele para uma situação de dominância, seja costa, 100 quilos, montado. E depois eu tento finalizar de novo. Uma finalização muito usada aqui para o Mika foi a questão do controle do front headlock indo para a guilhotina. Aí a gente trabalha os níveis de cabeça. Inclusive, todas essas finalizações, tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu vou trazer isso e ainda mais dentro do meu curso de finalização. Então, todo um ponto de vista estratégico não tem essa parada no mercado, não existe. Eu não sei nem se existe nos Estados Unidos. Eu já consumi muito conteúdo lá, muito curso lá, de vários caras, mas não vejo que tem dessa forma. Eu trago muito a minha visão estratégica, conceitos de estratégia e exercícios das dinâmicas ecológicas para você desenvolver essas habilidades. Se você tiver interesse em ter esse curso com acesso vitalício e com desconto, dia 9, semana que vem, segunda da semana que vem, eu vou abrir o carrinho. Então você entra aqui num grupo meu que está no WhatsApp para você ter acesso a esse curso. E caso você queira aprender mais retenção e passagem de guarda também, todos os meus cursos estão aqui no link abaixo. Acesse eles, vocês vão dar uma olhada lá, beleza? Se esse conteúdo fez sentido, se você gostou dessa análise, deixa seu like, seu comentário aqui para eu saber, para que eu possa ajudar vocês também, sempre. Tamo junto, até o próximo. Os.